Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que eu acho que é a inteligência emocional para as crianças. O assunto hoje, para mim, é um dos assuntos mais importantes assim hoje que regem o meu dia a dia, que é a inteligência emocional. Tem muita gente que confunde e acha que inteligência emocional é aquela pessoa que é zen, que é tranquila, que nunca se altera. E não é nada disso, é a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. E não só com as nossas emoções, mas com as nossas emoções perante ao outro também. E principalmente a inteligência emocional na criança. Ela é muito importante de ser trabalhada porque ela vai definir muito quem vai ser esse adulto no futuro, né? Se esse adulto vai ser um adulto resiliente, seguro, se ele vai ser uma pessoa bem-sucedida, não só na sua vida afetiva, mas na sua vida profissional também. Então, tá tudo relacionado à sua infância, né? Oi, Rê! Oi, Boa noite! boa noite. Ô, Rê, Oi, Fabi. Diga, primeiro eu Dani. queria que você falasse um pouquinho, né, do seu trabalho, para as pessoas entenderem quem você é, Show. com o que você faz, e depois a gente entra no assunto da inteligência emocional. Legal. Bom, então, primeiramente, agradecer você, amiga, querida, uma mãe exemplar e parceira aí de tantos projetos. Bom, eu sou Renata André, a minha formação é em pedagogia, tenho especialização aí em psicopedagogia, terapia familiar sistêmica. Hoje, atualmente, né, eu e o meu marido estamos à frente de 4 unidades da FEBRACIS, Coach Integral Sistêmico. Eu formo coach, já formei aí quase 2.000 coaches e master coaches. Trabalho de 2 anos para cá, eu comecei a colocar o foco mais na minha área. Então, tenho trabalhado com coaching voltado para famílias, voltados para a área da educação e também voltado para destraves emocionais. Eu trabalho com alguns grupos específicos e faço aí um trabalho aí de destraves, de ferramentas e de acompanhamento bem bacana. Ô, Rê, eu queria dar uma clareada, assim, porque muita gente confunde, né? Hoje se fala muito de inteligência emocional, mas muitas pessoas ainda acham que ser inteligente emocionalmente é uma pessoa muito zen, que está sempre calma, e não é por aí, né? O que é exatamente inteligência emocional? Como você bem disse lá no seu post, inteligência emocional é você conseguir lidar com as suas emoções a seu favor. Muita gente acha, como você acabou de falar, que inteligência emocional é a pessoa não sentir raiva, não perder o controle nunca. Não é isso, né? Assim, em alguns momentos é até importante a pessoa sentir raiva ou sentir também sentimentos que aparentemente a pessoa acha que são ruins, como indignação, como frustração. Não adianta achar que a gente vai passar por essa vida e a gente não vai se frustrar. A frustração é importante, passar por momentos de aflição é importante, a perda, né? Quando a pessoa perde, ou mesmo a criança perde um animalzinho, perde um ente, uma avó e tal, como que ela vai lidar com esse sentimento se ela nunca tiver vivido isso no seu dia a dia? Então, perder um gol, como é que lida com essas questões? Então, não é que você vai ter a ausência de sentimentos aparentemente negativos. Até aquele filme Divertidamente fala disso, né? Eu acho que tem muito Sim. bacana esse filme. Então, é você saber lidar com essas emoções a seu favor. Quando a gente se depara com situações em que, de repente, por exemplo, a raiva ela pode promover uma mudança significativa. Então, não é a raiva do outro de avançar e ter um descontrole, né? É importante ter domínio próprio. Mas o reconhecer as emoções já é um primeiro passo, porque muitas crianças e pais não conseguem nem chegar nesse estágio de identificar as emoções, que dirá ainda a gente aprender a lidar com as emoções, né? Nós adultos temos essa dificuldade, imagina as crianças, Ah, que às vezes total. não sabem verbalizar isso. A inteligência emocional, gente, ela já existe há muitos anos, mas em 1995 que ela começou a ficar mais popular por causa do livro do Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. E ele destaca nesse livro dele que a inteligência intelectual
a gente nasce com ela e ela não se desenvolve, não cresce mais, diferente da inteligência emocional, que é algo que você pode aumentar, né? Você não precisa ser, ou você nasce inteligência emocionalmente. É uma habilidade que você vai adquirindo com a vivência. Então, como desenvolver uma inteligência emocional nas nossas crianças? E são as duas competências, como você acabou de falar, né? Competência pessoal e a competência social, porque uma coisa é a criança lidar com as suas emoções, outra coisa é como lidar com essas emoções diante de situações do ambiente social, né? Então, eu queria assim, destacar alguns pontos, né, que eu vejo assim, que são fundamentais para todo pai, para toda mãe estar preocupado em relação ao seu filho, né? Primeiro é criar memórias positivas. O cérebro da criança ele tem uma plasticidade neural, né? E o que isso quer dizer? Que a criança ela faz sinapses, o cérebro da criança ele faz sinapses com muita facilidade. Já na fase adulta, isso não é tão fácil, porque o nosso cérebro já não tem mais tanta essa plasticidade. Porém, os neurocientistas descobriram que é possível sim a gente reprogramar crenças, é possível sim estabelecer novas sinapses. Mas no caso das crianças é muito mais fácil, porque a gente não fala de reprogramação, a gente fala de formação. Então, formar a inteligência, como a gente diz, né, num conceito amplo de inteligência emocional nas crianças, a gente está falando na nossa linha do coaching integral sistêmico de formar crenças fortalecedoras. E aí você me pergunta, Renata, fala aí para o pessoal que não conhece nada de coaching, que crenças fortalecedoras são essas? Basicamente, a gente pode dividir em 3 categorias, que é o ser, que é a crença de identidade, quem eu sou. Depois vem o fazer, que é a crença de capacidade. E por último, a crença de merecimento, que é o ter. Então, é ser, fazer e ter. Como nós, pais, podemos fortalecer, ou seja, formar crenças positivas de identidade, capacidade e merecimento? Primeiro, é reconhecer que o nosso filho ele é valoroso simplesmente por ele existir, por ele ser, independente do que ele faz e independente do que ele tem, se é boa nota, se não é uma boa nota, se ele se comportou bem ou se ele não se comportou bem. O valor do nosso filho tá primeiramente por quem ele é. Então, acho que isso é um primeiro passo, é a gente desassociar essas 3 categorias. E a criança ela precisa ter essa crença de identidade bem fortalecida, porque o que eu vejo, principalmente quando eu lido com os adultos, é que nós pais temos uma tendência, até porque nós, né, Dani, fomos criados assim, a gente tem uma tendência a supervalorizar o fazer. Então, quando a criança faz tudo certo, ela é valorosa, ela ganha um elogio e tal. Mas se ela não fizer a cama, se ela não fizer a tarefa de casa, aí já destrói, como se ela não fosse valorosa. Então, essas E questões muitos pais, né, importantes. acham que não precisam elogiar, porque assim, ele sabe. Meu filho é maravilhoso, ele sabe. Como é importante você reforçar quem ele é, para ele saber afirmar, né? Você estava no quem eu sou, né? Que é o primeiro passo, né? O quem eu sou. Às vezes a própria criança ela não sabe. Como é importante o pai e a mãe estar sempre reforçando como você é inteligente, como você é criativo, como você é persistente. E como é importante você reforçar essas qualidades todos os dias dessas crianças. É E o fundamental. segundo passo, que é o fundamental, que é o fazer, né? Isso. E é até legal você estar falando isso, porque é um exercício que a gente passa. Será que você, pai, você, mãe, você consegue, assim, já de imediato, trazer 10 características positivas sobre o seu filho? A gente passa um exercício aí de listar pelo menos 30 características. E isso é incrível, gente. É bom vocês já irem anotando isso aí no caderno, pra vocês irem pescando essas coisas que a Rê tá falando, porque isso é um exercício que você já pode trabalhar neurológico no seu filho. Já perguntar, assim, as qualidades. Todo dia afirmar 10 qualidades que ele tem. E reforçar isso com ele, né? Escreve aí. Eu faço isso muito com o Kauai no café da manhã. A gente reforça assim, meu filho, quais são suas qualidades? Aí ele fala, eu sou rápido, eu sou inteligente, eu sou criativo, eu sou legal, eu sou não sei o quê. Então é muito importante. Parece uma besteira, gente, mas isso é extremamente importante. Muito, muito importante.
Eu vi uma matéria, assim, um estudo muito legal que dividia o desenvolvimento das emoções e dos sentimentos da criança por estágios, né? Por níveis de idade. Talvez isso ajude um pouco aí aos pais pelos filhos. Rê, por favor, você vai complementando a cada nível. No Claro. primeiro nível, assim, até 3 anos de idade, que é o momento que a criança está fazendo a concentração visual nos pais, né? Que ela está percebendo o sorriso, movimento de som, né, a familiaridade do bebê que ele tem também com a tristeza, com a dor, porque ele está tendo as primeiras cãibras, né? Ele já sente se a mãe deixa ele sozinho por um longo período. Então, ali nessa fase, até 3 anos de idade, já começa a formar a inteligência emocional daquela criança devido às emoções, aos registros de emoções que ela já está fazendo, de sentimento e no cérebro. Aí, no segundo nível, que é de 4 a 7 anos de idade, foi muito engraçado que eu fui lendo assim, fui associando totalmente o Kawai, né, nessas fases dele, que é o momento que ele está vencendo as emoções de raiva, de agressividade, né, aquele momento da escola, onde ele está com uma série de emoções que ele vai sentindo ao mesmo tempo e aquilo vai se misturando, né? Então ele é um momento que ele está desenvolvendo a inteligência emocional, demonstrando seus sentimentos. Então, se a gente fica assim, para de chorar, que besteira. Você é a menina não faz essas coisas. Você está triste aí sem razão. Então, tudo isso faz com que a criança reprima aquele sentimento e ela começa a interiorizar um sentimento que era para ela botar para fora e até aprender a identificar qual é a emoção desses sentimentos. E isso gera, no futuro, uma criança que pode vir a desenvolver neuroses, problemas psicológicos na fase adulta, tudo porque ela está reprimindo os primeiros sentimentos de emoções, assim, que ela está expressando, você vê, de 4 a 7 anos de idade. Num terceiro nível, de 7 a 10 anos de idade, agora essa é a idade que está o Kawai agora, que é o momento assim, de desenvolvimento mais intenso da inteligência emocional, que é quando ela está aprendendo a aceitar os próprios sentimentos e as emoções. Ela está começando a compreender o sentimento do outro. Então, é o momento que ela sente que ela está desenvolvendo a habilidade, né, para sentir não só a alegria e orgulho das conquistas, como também a raiva e o desapontamento. Então, é um momento que ela está desenvolvendo a empatia, que é um sentimento extremamente importante para o resto da vida dela na fase adulta. Então, dos 7 aos 10 anos de idade. E depois dos 10 aos 18, que é o momento assim de maior turbilhão de sentimentos, né? Que é quando a criança, adolescente, está descobrindo que ele é exclusivo, que ele é original. Então, é uma frequência de emoções muito picos diferentes, né? Ao mesmo tempo que ela está muito feliz, ela está extremamente agressiva. Então, ela está sentindo um monte de coisa que ela nem sabe o que. É o momento dos pais estarem mais compreensivos e solidários e o momento de você impor ali as regras e as normas da casa, né? Que é a hora dele cumprir. Aí, quando eu li tudo isso, assim, né, que eu fui entendendo, eu falei assim, mas aí, como é que a gente vai saber, né, os pais, a colocar um limite? Onde é que entra a frustração ali, né? Porque você sabe que é um momento de formação de sentimentos, você não quer castrar, fazer com que ela iniba o sentimento, mas como é que você impõe ali, né, o limite e a frustração naquela criança? Nossa, é muito bacana esse estudo aí que você traz, porque realmente a criança passa por várias fases, né? E nós precisamos estar atentos a gerar memórias, experiências positivas em 7 padrões. Se vocês quiserem estar anotando aí, seria bem bacana. Um padrão de memória positiva é a conexão em amor. E essa conexão em amor, ela já começa nesse primeiro estágio que você falou, né? No estágio de que a criança, ainda no neném, como neném, é a primeira coisa que ela vai formar, não são as cores ainda, isso tudo vai ser construído, a visão ela vai sendo construída depois. A primeira coisa é a conexão em amor, que já no útero, né? Já lá no ventre da mãe, ela já está captando as emoções. Se a mãe está triste, se a mãe está feliz, o ambiente, a criança já está captando tudo já dentro. Então, imagina quando nasce, que tem a questão da amamentação, ainda que a criança não mame no peito, mas tem todo o momento do amamentar, né? O momento em que o pai também ele vem e ele está presente. Os pais acham muito isso também, né, Dani? Ah, não,
o neném de colo é só para a mãe, é só a mãe, eu não tenho o que fazer. Claro que tem, né? Assim, como é Sim, totalmente. importante. O colo, só o colo do pai é tão importante, né? A criança sentir É a muito. presença dele, é outra energia. E aí tem um outro padrão legal que já estão escrevendo aí. Então, um é conexão em amor, e ela tem que perpetuar, assim, passar por todas as etapas, né? E a outra é um sentimento de ser importante. Quando a mãe pega aquele filho e olha e fala assim, poxa, é o meu filho, sabe? Como é importante a escolha do nome, o pai também, todos os familiares trazerem a consciência para essa criança de que ela é importante, que ela foi desejada, ainda que, mas eu não planejei, não importa, veio ao mundo, isso, né? Enfim, de alguma maneira você desejou, porque senão ela não teria vindo. Então, trazer essa questão do desejo, do pertencimento. Então, olha, já falei 3: conexão em amor, sentimento de importância, né? E também de um pertencimento, mostrar que essa criança ela pertence a um grupo. E no primeiro estágio, ela tem esse entendimento de que o pertencimento é da família. E depois, como você falou, aí depois vem a fase da E o escola. pertencimento é importantíssimo, porque ele reflete isso lá na frente. Depois, um adolescente que não desenvolveu lá na infância esse sentimento de pertencimento, ele futuramente ele se torna um marginalizado, né? Ele fica à margem ele fica fora do ciclo familiar, ele não se sente parte daquela família, ele não encontra o lugar dele e ele acaba encontrando o lugar dele depois através de um grupo de amigos na rua, às vezes não encontra num grupo legal. Muitos casos, né, de adolescentes que acabam entrando em grupos de marginais mesmo, de drogas, e se envolvendo nisso porque eles sentem ali que eles pertencem àquele grupo, aqueles amigos, eles desenvolvem o sentimento de pertencimento depois. E aí eles começam a ter um distúrbio de valores muito forte. terrível. A gente poderia destrinchar cada item desse, assim, porque é muito forte. Então, se a criança ela se sente pertencente à família, ela não vai ter uma necessidade de encontrar isso fora, porque isso já foi construído dentro dela, né? Então, primeiro é o pertencimento na família, depois ela se sente pertencente da escola e depois, num outro estágio, já pertencente a um grupo social, ao grupo dos amigos. Bom, quarto, crescimento. Importante a criança entender que ela já não nasceu sabendo tudo. Acho que os pais, às vezes, acham que a criança ela já tem que nascer perfeita, sabendo tudo. E errar faz parte. Você errou quando você era criança. Eu vejo, né, mais de 25 anos de experiência com criança, os pais, mas meu filho, por que você fez isso? Calma, você também, quando era criança, você também fez criancice, você também errou. Né? É fundamental os pais dizerem para a criança, você falou de uma questão de sentimento. Às vezes a gente vê nascendo aí crianças perfeccionistas, já desde cedo se tornando adultos perfeccionistas, ou timidez, ou medo, tudo foi implantado na infância, na maneira como a gente lida com essas situações. Às vezes a criança fez algo de errado e dependendo de como os pais forem lidar com essa situação, ela vai trazendo dentro dela uma exigência muito grande. Então a gente tem que chegar e dizer assim, não, ok, você, né, a mamãe também quando era pequena, da tua idade, também deixava as coisas cair, mas vamos lá, levanta, né, insiste, tenta de novo, olha, eu tô aqui para te ajudar. E às vezes os pais, eu vejo que eles têm uma tendência, e eu também, tá? Eu me incluo, meus filhos hoje já são grandes, mas eu errei muito, eu falhei muito, e faz parte, falhar faz parte, mas da gente chegar e dizer isso, e não simplesmente pegar e sair fazendo, porque a gente já vai criando na criança uma crença de incapacidade, né? Então, mostrar que existe um crescimento, existe um aprendizado. A gente não nasceu fazendo tudo. Você, na sua profissão, em todas as coisas que você fez, no início deu algumas cabeçadas, a gente começa e vai lá e aprende, e estuda mais e pratica mais. Então, essa noção de crescimento é fundamental a gente já trazer para as crianças. E olha, a galera que está entrando aí na live agora, a gente está falando aqui de inteligência emocional, a Rita listando aí os pontos importantes da inteligência emocional, dos sentimentos que a gente tem que reforçar, principalmente na nossa infância. Não assista essa live pensando só nos seus filhos. Mesmo que você não tenha filhos, tenta observar e aplicar esse assunto dentro da sua criança, de quem você era criança, né? Como é que isso se desenvolveu no ser humano quem você é hoje, no adulto que você é hoje. Então, para quem não tem filhos também,
observa o quanto isso se encaixa dentro da sua vida, né? E outra coisa que você falou também de limites, né? Que a gente traz num conceito de autorresponsabilidade. E tem uma diferença entre ser autorresponsável e de ser responsável por tudo e todos, né? A criança, ela é criança. Então, eu vejo, esse é um outro assunto para uma outra live, papéis invertidos, sabe, Dani? Às vezes eu vejo filhos tomando papel de pais. Eles Uhum. determinando tudo, eles tomando conta, sendo amigos de pais, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Os pais são pais, eles são os adultos da relação, são E os pais na que família não precisam. tem democracia, né? Dentro de casa não tem que ter uma democracia. Não é cada um faz o que quer. A criança tem que seguir regras, ela precisa de regras, ela precisa de normas, ela precisa ser frustrada para ela poder encarar o mundo que está vindo aí, né? Ai, muito, muito importante essa questão dos pais saberem que eles têm que colocar um limite com amor. Limite, como diz a escritora Tânia Zaguri, limite sem traumas. Ela tem um livro que eu adoro, já é um livro antigo, mas assim, super atual. Limite sem trauma, fica aí uma dica de leitura. Gente, limite é uma prova de amor. Às vezes os pais acham que dizer um não é como se estivesse negando amor à criança. E é o que você acabou de falar. Aliás, um dos erros assim, fatais que eu vejo é a criança não passar pelo que você acabou de falar, por frustração e achar que tudo que ela desejar já de imediato ela vai ter. E depois, E quando ela muitas virar vezes, adulta, assim, a gente teve uma infância muito dura, né? E aí, quando a gente tem os nossos filhos, a gente não quer agir igual, ser tão duro quanto os nossos pais foram, e aí a gente permite que a criança, daqui a pouco, está comandando a casa, né? A gente dá tudo que ela quer, proporciona tudo. Isso é muito comum com quem não teve nada, né? Quando você teve uma educação muito rígida, quando você não teve uma boa condição financeira, você não tinha nada, se sua vida melhora, você tende a querer dar tudo que você não teve, a dar toda a liberdade que você não teve, e você cria, às vezes, uma criança muito com problemas muito piores, né? Do que a criança muito. que teve a escassez. O excesso, às vezes, é pior do que a escassez. Nossa, isso que você falou agora, assim, é muito forte, muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a tendência é que nós pais, a gente queira passar limpo a nossa história com a história dos filhos, como você acabou de trazer, né? Então, se a pessoa passou por uma escassez, ela quer dar tudo para o filho. Ou se ela teve tudo, e aí ou ela quer repetir isso porque ela achou bom, ou porque ela não achou bom, então agora vai. Não, você não pode ter tudo isso. Então, realmente, assim, é importante a gente se conhecer, né, Dani? Assim, a gente está falando aqui de filhos, mas antes de conhecer o seu próprio filho, esse autoconhecimento é fundamental. Entender a nossa história de quando nós fomos crianças, para que a gente possa se identificar como pais, né? Você concorda com isso? Totalmente. Como é que você acha, assim, Rê, que você consegue identificar os sinais, né? Os pais que estão em casa que não sabem dizer se o filho é emocionalmente inteligente ou não. Quais são os sinais de uma criança que não tem uma inteligência emocional? Como é que ela manifesta isso? Vou falar, mas deixa eu então só entregar os outros dois pontos, porque se você Ah, é, estiver sim, anotando sim. aí. Então, gente, olha só, os 7 pontos para você estar atento para formar a inteligência emocional do seu filho: conexão em amor, pertencimento, gerar um sentimento de pertencimento do seu filho, já na família, um sentimento de que ele é importante, ele é valoroso, primeiramente pelo que ele é, né? Também pelo que ele faz, mas primeiramente pelo que ele é. Quarto ponto, crescimento. Você entender que o seu filho, assim como a gente está em eterno processo de crescimento, de construção. Quinto, autorresponsabilidade, colocar em limite. Você é o adulto da relação, não a criança. Cuidado com essa inversão de papéis e começar a desenvolver a autorresponsabilidade da criança. Rasgou o livro do amigo? Vamos lá, não é deixar de castigo e tal. É chegar e falar assim: o que você pode fazer para consertar essa situação? Consertar o livro. Às vezes eu vejo as pessoas colocando uma repreensão que não tem nada a ver com castigo. Eu atendo uma família que aí as pessoas saem tirando tudo. Ah, respondeu mal o fulaninho, então agora vai ficar sem o iPad. O que o iPad, o que o jogo tem a ver com falar mal? O ideal é que a repreensão tivesse a ver com o ato em si.
tá? Porque eu vejo depois pais que chegam para mim e falam assim, eu já tirei tudo da criança, não sei mais o que tirar, nada adianta. E olha, está gerando uma crença na criança em relação a prosperidade que não tem nada a ver. Ou seja, se ela fizer algo de errado, ela entende que ela tem que perder. E muitas vezes é perder coisas materiais. Aí o adulto vai virando um ciclo de falência de negócios, de perda de coisas, de roubo e tudo mais. Isso aí foi uma viagem à parte. Fecha parênteses. Não, mas é como isso reflete na vida adulta, isso que é o mais impressionante. Muito, muito. É. Sexto ponto, missão e propósito. Muito bacana, assim, dentro da família, vocês já terem princípios e os valores muito bem definidos e trabalhar isso, qual é o propósito da família, qual é a missão, qual o legado que vocês querem deixar na Terra e, enfim, aqui, né, assim, qual é a missão? Já dentro da família, lógico, cada um vai trilhar a sua, mas ter essa coisa na família e também desenvolver a questão da generosidade, sabe? Como você trouxe, o desenvolvimento da resiliência, o desenvolvimento da empatia se dá muito em atos de generosidade, coisa que eu acho que você pode até compartilhar com o teu público, que eles já devem até saber que você faz muito bem. E aí depois eu falo aqui dos sinais que você me pediu. Anotou aí, gente, todos os pontos que são importantes a gente desenvolver nas crianças e na gente, tá? Isso tudo que a gente está falando para desenvolver na criança são exercícios que a gente tem que desenvolver na gente, porque às vezes a gente quer, né, um filho com uma inteligência emocional evoluída e a gente, enquanto pais, não está trabalhando essa inteligência emocional, acaba que a gente é o reflexo, né? A criança ela vai agir de acordo com do jeito que ela vê a gente agir no nosso trabalho, com os nossos amigos dentro de casa. Então, eu tinha perguntado, Rê, como é que a gente identifica, né? Os pais que querem identificar se o filho é inteligente ou não é emocionalmente, como é que ela reage em termos de comportamento? Pronto, então, vamos lá. Primeiro, já são os sinais até mesmo da saúde, né? A gente sabe que o nosso corpo, ele sintomatiza as nossas emoções. Então, crianças que ficam muito doentes, crianças que têm algum tipo de saúde fragilizada, pode ser um sinal. Pode ser, tá, gente? Um sinal existem de exceções, mas em geral... Ela talvez não consiga lidar muito bem com as suas emoções e acaba que o corpo sintomatiza. Também tem alguns sinais como xixi na cama, até enurese noturna, mas também até diurna, né? Tem crianças que até acordadas mesmo acabam não controlando muito bem os esfínteres, né? Que no caso é essa coisa do xixi e do cocô. Tem também em relação à alimentação, crianças que têm algum tipo de distúrbio em relação à alimentação, ou comem demais, ou comem de menos, ou tem apatia. Às vezes a criança olha para o prato de comida, eu tenho memórias que eu tive uma fase que a minha mãe batia na mesa assim, come, Renata, que eu olhava assim para o prato de comida e ficava olhando para o além, minha cabeça e outras coisas. Ela, come, Renata. Então, isso pode ser um sinal também de pessoas que não estão conseguindo colocar para fora a emoção, lidar com a emoção. Brigas na escola, né? Brigas com um amigo, ou não consegue fazer amizades. Então, ou na hora de interagir com os amigos, pode estar sempre se metendo em conflito, ou não consegue ter amigos, não consegue estabelecer um vínculo. Problemas também em relação à aprendizagem, dificuldades na aprendizagem, choro muito frequente, chora à toa e por aí vai. Lembrando, gente, que quando as crianças apresentam esses sinais, né, esses distúrbios, não necessariamente significa que você tem uma criança doente, com problemática dentro de casa. Porque se a criança está se manifestando assim, é que essa doença e essa problemática dentro de casa, ela existe em você. Em você aí, mamãe, papai, adulto. Se seu filho está manifestando esse tipo de situação física, esse tipo de comportamento que a Rê citou aqui agora, é porque existe uma questão a ser resolvida com você, pai ou mãe. Né? Que a gente tende a ver nossos filhos com problemas porque a criança ela nasce, né, dentro da perfeição de Deus. Os nossos filhos, eles nascem limpos de qualquer emoção, sentimento,
Claro que ele traz coisas, resquícios da gravidez com ele ali, mas todas as emoções que elas vão manifestando é de acordo com o ambiente que ela está vivendo. É o que você está ensinando, é o que você está vivenciando com ela, né? A inteligência emocional é na vivência dos sentimentos. Então, se você identificou esses sinais dentro da sua casa, é porque você tem que olhar também para a sua inteligência emocional, né? E que Muito. bom que ela tem conserto, olha isso. É diferente de uma questão, né? Se é uma questão intelectual, né? Que você tem suas limitações e não tem jeito, é diferente, porque a inteligência emocional você pode a vida inteira fazer aumentar a sua pontuação, né, na inteligência emocional. Não, você assim tocou num ponto chave, sabe? Que se o povo estiver aí pegando isso, é uma virada de chave para a vida. A criança, ela nasce perfeita. Nós é que ao lidarmos com ela, a gente, porque também nós fomos vítimas de outras vítimas e a gente acaba ali tendo os desafios, né, do dia a dia. E aí são N desafios, mas o que você trouxe agora, que eu queria colocar um holofote maior, é em relação à criança sintomatizar algo que não é dela, que é dos pais. É o que você acabou de trazer, e sim, eu estou trazendo em outras palavras. Muitas vezes, o que a criança traz de sintoma não é dela, é dos pais. Então, às vezes, ver uma criança que está tendo um acesso, por exemplo, de raiva, talvez uma mãe ou um pai que não esteja conseguindo lidar com esse sentimento, e aí quem vai expressar esse sentimento é o filho. Olha que forte isso. Às vezes a criança está triste, mas não é ela que tem motivos para estar triste. Às vezes a tristeza que ela está manifestando é uma tristeza que vem dos pais. Porque a gente fala muito num termo chamado rapport, né? Que é um espelhamento, que é uma sintonia, uma conexão profunda. Às vezes a gente tem isso com um melhor amigo ou com os animais. Já reparou que um animal, você tem cachorro também, quando eu tô lidando com alguma questão ou tô preocupado com alguma coisa e tal, minha cachorra fica num grude comigo, é como se eles sentissem mesmo o que a gente está sentindo. E a criança, ela tem essa relação com os pais. E ela ama tanto que não passa pelo nível consciente, chega a ser inconsciente. Então, ela, o seu filho, eles dão feedback. As crianças, eles dão feedback de como nós estamos. E eu acho que você tem vários casos aí para falar sobre isso que eu te conheço. Não, e é fantástico isso, assim, eu vejo exemplos, assim, de amiguinhos, né, do meu filho, assim, quando os pais relatam, mas ele tá com um problema grave porque ele bate nos amigos da escola, ele morde. E aí eu falo, e você quando você tá nervosa? O que você faz? Você bate nele também? Eu às vezes boto, dou uma chinelada. Então eu falei, como é que você quer que seu filho se comporte, né? Se ele já viu que quando você fica nervosa, você não aguenta e dá uma chinelada, quando ele fica nervoso, ele age igual com o amiguinho. Ele parte para cima, ele morde. Então ele só tá repetindo o que ele tá aprendendo. Como é que você tá ensinando ele a lidar com o problema? Exatamente igual, né? E aí a gente vai vendo assim as crianças ansiosas, é porque tem pais ansiosos. Eu mesma tive uma reunião na escola onde a professora falou: o Kawai, ele é distraído, ele fica focado pensando, brincando com estojo, fica completamente sem foco na escola. Eu fico assim, por que ele está sem foco? Então, porque ele me vê, às vezes, desfocada, porque eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e ele só está repetindo, então, tudo que a professora me falou, que ele estava manifestando de errado na escola, eu imediatamente entendi que era eu. Então, assim, ele foi a melhor dica que eu podia ter. Eu falei, bom, já sei exatamente o que está de errado na minha vida. Então, meu filho foi a bandeira que eu precisava do alerta do que está desequilibrado da minha vida. Estava tudo espelhado ali no meu filho. Então, os filhos são os sinais e outra, a gente fica nervoso querendo consertar os nossos filhos quando é a gente que precisa do conserto, né? Não, Eu muito estava bom. vendo agora uma matéria que... Não, eu ia fazer só um comentário que a Iana está aqui e a Iana faz parte do nosso grupo de destraves emocionais e a gente fez uma varredura na infância. E aí ela comentou isso que você falou aí, serve para mim, né, Rê? Porque ela mesma
lembrou de algo que aconteceu lá no grupo. Então, assim, é muito importante esse autoconhecimento, né? Saber o que está acontecendo com a gente. E só antes de você entrar numa nova temática, contribuindo com a sua fala, isso é uma técnica que a gente chama de modelagem. Então, os nossos filhos, eles estão modelando a gente o tempo todo. O que a gente faz, eles acabam reproduzindo, sem sombra de dúvida. Mas não esqueça de que ele também reproduz aquilo que nós somos. Então, se queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, nós temos que tratar de sermos também bem-sucedidos. Se queremos nossos filhos felizes, devemos também investir em sermos felizes, porque eles estão modelando a gente o tempo todo. O Paulo Vieira, que é o nosso presidente na Febracis, né, que é a empresa que eu tenho, que a gente tem unidade, eu e meu marido, aqui no Rio de Janeiro, em Lisboa, Juiz de Fora e Niterói, ele fala uma expressão, o Paulo Vieira fala assim, que a gente está lá o tempo todo bluetoothando, né? As crianças estão bluetoothando a gente, um raio-x. O tempo inteiro, o que a gente come, como a gente se veste, no tom que a gente conversa, né? Como é que a gente reage. Ela modela o tempo inteiro, né? O tempo todo. Eu estava vendo que um estudo, segundo a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que a gente está na geração mais insegura de todos os tempos. Por que você acha que isso está acontecendo, Rê? Então... Não só a geração mais insegura, como a gente está no pior nível de ansiedade da história. Pois é, porque está tudo muito focado nesse fazer. É uma cobrança muito grande em cima do fazer. A gente está na era, antigamente, a gente para obter uma informação, eu aqui no meu auge dos meus 46 anos, eu ia para a Barça, para as enciclopédias Barças, para procurar uma informação. Então, hoje em dia, a informação ela vem muito rápida. Só que o que fazer com essa informação? Isso gera ansiedade. Como transformar a informação realmente em conhecimento? E a educação, ela precisa se atualizar. Eu sou educadora, eu estou falando do lado de cá, sabe? Como você estava falando que o teu filho às vezes fica com um pensamento tal, porque a gente precisa mudar a maneira como a gente ensina nas escolas. E não é só mudar a questão de, antigamente era professora ditava e o aluno escrevia, agora vamos fazer trabalho. É tudo, sabe? É uma revolução que a gente precisa fazer. Então, o que acontece? A insegurança, ela vem de uma autoestima fragilizada, né? Muitas vezes voltada no fazer. Então, a gente precisa fortalecer o ser, e não só o ser da criança, como o ser dos adultos, como você acabou de falar. Então, se a gente realmente validar mais as crianças, né? Mostrar para elas que elas são valorosas, independente do que elas fazem e têm, se a gente fortalecer essa autoestima da criança, a gente acaba com uma série de coisas, como você acabou de falar, como a insegurança. Essa ansiedade, ela vem, crianças estressadas, vem com um excesso de fazer. Vem muito focada... E de se provar pelo fazer, né? De ser o melhor aluno, de ser o melhor no esporte, de ser o mais educado, de ser o melhor em tudo, né? Essa exigência que os pais ficam de que os filhos têm que ser bom em tudo, é por amor, né? Mas aí você faz tanta cobrança, que na cabeça da criança ela fica entendendo que ela só vai ser boa, ela só vai ser qualidade se ela alcançar a expectativa que os pais estão depositando em cima delas, né? E às vezes expectativas que nem a gente, quando a gente era criança, conseguiu cumprir, né? E o pessoal estava falando aí da pandemia e tudo mais, eu acho que assim, tiveram uma série de desafios em relação a essa pandemia, esse isolamento, os pais se vendo professores e tudo, eu imagino o desafio, mas de alguma maneira trouxe essa conexão em amor, sabe? Trouxe essa aproximação dos pais com os filhos, que era algo que eles realmente estavam precisando. Então, eu creio que assim, se a gente resgatar esses 7 pontos que a gente acabou de falar e começar a formar melhor a autoestima das crianças, a gente acaba com essa insegurança. E se tirar essa pressão em cima do conteúdo e colocar essa energia também nessa inteligência emocional. Porque o que realmente traz
um sucesso para uma criança, para um adulto, quantas pessoas que são mestres, doutores e talvez não sejam tão bem-sucedidos, e outras que às vezes não têm nenhuma graduação e elas são felizes em várias áreas da sua vida. Então, até que ponto realmente a informação ou um título faz com que uma pessoa, né, seja bem-sucedida? Então, acho que a gente tem que tirar um pouco essa pressão, como você acabou de falar, tem que ser o melhor em tudo e começar a prestar mais atenção na conexão do amor. Porque tão importante quanto o alimento é para qualquer ser humano, é o amor. E, infelizmente, eu vejo adultos até hoje buscando a aceitação, a aprovação, buscando, sabe, lidar com esse perfeccionismo que chega a paralisar muitas vezes as pessoas, começar coisas e não terminar, e aí vem uma série de outros sintomas que foram originados nessa infância, né? Então, assim, nada substitui, sabe? Um olho no olho, um filho, vem cá, a mamãe te ama, vem cá, fica aqui um pouquinho comigo. E é tão Independente de qualquer simples, né? coisa. É a gente se tentando complicar e se distanciando do que é mais simples, do que a criança mais precisa, né? A gente agora, num período de pandemia, onde a gente está no meio de muita ansiedade, onde os adultos estão vivendo muita ansiedade devido aos seus empregos, de não saber o dia de amanhã, como é que o mundo vai caminhar, como é que vai ser o futuro dessas crianças, os pais automaticamente levam essa ansiedade para os filhos também, e agora ocupam novos papéis, né? Porque o pai pai e a mãe, eles são os educadores principais da criança. Mas como é que fica a relação dos pais com a escola? Qual que é a importância de ter uma cumplicidade nisso, né? A gente agora, mais do que nunca, entende o dever do professor, agora que a gente está tendo que estudar com as crianças em casa, mas qual que é a importância de existir uma relação da escola com os pais? Né? Porque eu penso que muitos pais jogam na escola a responsabilidade da educação dos seus filhos, e agora que eles estão dentro de casa, que você pode dar todos esses valores de educação, você está impaciente para isso, né? Você não tem tempo, não tem paciência e acha que isso tem que ser uma função da escola. Como é que funciona essa relação, pais e escola? Normalmente, quando as crianças são pequenas, os pais vão muito à escola. E conforme as crianças vão crescendo, os pais parece que também vão saindo da escola, quando não deveriam, né? Eu creio muito nessa parceria, nessa conexão. Eu penso que muitas vezes a criança fica mais tempo na escola do que às vezes até mesmo com a própria família. Então, Exatamente. fundamental os pais conhecerem, sabe, as pessoas que estão ali diretamente com seus filhos, conseguir olhar para o olho dessa professora, ver. A gente vê, às vezes, conversando com os pais, que parece que a gente está falando de crianças diferentes. Que a criança na escola ela tem um comportamento, com os pais tem outro completamente diferente. Como é que pode? Como é que um contexto pode mudar uma pessoa? Não muda. Então, muito importante essa parceria, sabe? Não ficar esse jogo de ping-pong, a responsabilidade. Eu, representando a escola, muitas vezes, né, vendo que a escola joga para os pais a responsabilidade. Não, eu creio que é uma responsabilidade compartilhada. É claro que a educação ela vem da família, a escola nunca vai substituir a família, sempre a família vai estar à frente. Mas eu creio que quando a gente está falando de educação, a gente tem que estar nessa parceria junto, sabe? Então não é a escola depositar toda a responsabilidade nos pais e muito menos os pais depositarem toda a responsabilidade na escola. É ter essa parceria, porque se não houver, não adianta. Não tenha nada que a escola vai conseguir fazer que vai substituir os pais. Então, tem que envolver os pais. Eu mesmo, quando trabalho com famílias, eu não trabalho com crianças menores de 12 anos sem envolver os pais. Porque eles que são os formadores das crianças. Perfeito. Até 12 anos, quem está formando a criança não é o professor, não é o vizinho, são as pessoas que estão diretamente ligadas. E é no seio familiar. Ou os pais biológicos, os pais substitutos, que às vezes pode ser um avô, um tio, uma babá, pessoas que estão ali muito próximo da criança, mas dentro do ambiente familiar. Então, essa parceria, gente, é fundamental. É nítido ver. A criança que tem inteligência emocional são aqueles pais que estão ali, ó, junto da escola, parceiros, sabem o que está acontecendo, conhecem os amigos. Quais são as características? Você falou até as características das crianças que não têm, que estão em falta, né, com a inteligência emocional. E como é que você destaca rapidamente uma criança que você vê que tem inteligência emocional?
Ela manifesta que tipo de comportamento? É o contrário do que a gente falou lá. É uma criança que é uma boa aluna, sabe? Acompanha, interage com todo mundo, é generosa, ela sabe, ela tem esse senso dela de ser importante. Ela não fica com aquela necessidade de toda hora ter que aparecer. Já viu aquela criança que toda hora quer levantar o dedo, quer ser ajudante do professor o tempo todo? Uma necessidade de atenção. Ou ela chama atenção por coisas positivas, ou ela chama atenção por coisas negativas, brigando, respondendo o professor. Isso também é um jeito de chamar atenção pelo lado negativo, mas deixa de fazer a tarefa de casa, sabe para quê? É para a professora dar bronca, porque ela sente que quando a professora dá bronca, ela se sente amada, vai entender, Não mas tem já são coisas destaque. É. Então, a criança que tem boa inteligência emocional é aquela criança bem resolvida. Você vê que ela fala, se ela fizer alguma coisa de errado e tiver algum tipo de sanção, ela não vai se desestruturar aos céus à vida, ela vai lidar com isso, como você falou, vai ter uma resiliência, vai ver se que errou, vai reconhecer que errou e dar a volta por cima, não paralisa. Né? Na hora de uma prova, não fica num estado congelado. Ai, eu não sei nada. O que eu tenho que fazer? Eu esqueci tudo. Isso são sinais de que tem alguma coisa errada, né? Ó, eu vi que de acordo com o Six Second Emotional Intelligence Network na Califórnia, eles fizeram um teste e viram que o aprendizado social emocional ele melhora muito o resultado da criança na escola. Por que você acha que o desenvolvimento do caráter, né, do bem-estar do aluno, ele demorou tanto para ser abordado como currículo escolar? Porque hoje você estudar suas emoções sociais assim, né, é obrigatório do currículo escolar. Por que isso demorou tanto a ser desenvolvido na escola? Porque eu acho que os pais começaram a ir cada vez mais para o mercado de trabalho e começaram a delegar cada vez mais para as escolas aquilo que eram eles que deviam fazer. Antigamente, os pais ficavam mais com os seus filhos, né? E desde então que começou a sair mais, a delegar mais, começou a ter esse ato. E aí a escola começou a abraçar isso e tentar trazer essa conscientização maior para os pais, né? Porque você vê que antigamente, essa coisa de turno integral e tudo mais, antigamente tinha até os internatos e tudo, e era meio que as pessoas meio que se viravam e iam, né? E aí esses adultos começaram a trazer os sintomas e aí a gente começou a voltar a não ficar só corrigindo aqui na frente os problemas que aconteceram, mas começamos a trabalhar mais de forma preventiva, graças a Deus, né? E, gente, assim, o que tem de mais positivo nessa história toda é porque depois que você começa a se atentar para a inteligência emocional, você muda o seu comportamento também, você começa a lembrar como é que foi na sua infância, quais os sentimentos que você tinha enquanto é criança, porque às vezes a gente esquece o sentimento de solidão, né? Quando às vezes a criança vem numa besteira, né? Papai, mamãe, brinca comigo. Vamos brincar ali de boneco. Não, agora eu não posso, estou ocupado. Quantas vezes a gente escutou isso quando era criança e qual o sentimento que a gente tinha quando era criança? Hoje a gente sabe que desenvolver a inteligência emocional, ela é possível você fazer exercícios, né, para você trabalhar a inteligência emocional dentro da sua casa. A Rê pode passar aqui para a gente também alguns exercícios para você que está em casa assim, tá bom, eu estou entendendo, mas o que eu faço, né? Como é que eu vou? Que tipo de coisas que eu posso trabalhar dentro de casa com meus filhos? Eu diria a primeira coisa, você já entender de que forma você pode nomear as emoções, que é para a criança explicar para você como ela está se sentindo e para ela abrir esse diálogo com você, ela precisa expressar. Então, para ela saber expressar o que ela está sentindo, ela precisa entender essa nomenclatura. O que é sentir tristeza? Ah, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com raiva, eu estou me sentindo feliz. Essa nomenclatura dos sentimentos é muito importante os pais trabalharem com as crianças para elas poderem saber como é que elas vão explicar, como é que elas vão explicar o que elas estão sentindo, né? Porque às vezes o adulto não sabe. Às vezes a gente está numa confusão de emoção, a gente não sabe o que a gente está sentindo. Então, a criança, desde cedo, ela precisa identificar esses sentimentos. Fora essa identificação, existem exercícios, né, que você pode fazer pai e filho para desenvolver a empatia, né, a confiança, a responsabilidade, a autonomia, né, a ética, a paciência, várias coisas que são importantes nos valores. Vamos aproveitar para passar uns exercícios. A live está acabando, a gente tem... Nossa, esse assunto para mim voa. A gente tem pouquíssimo tempo, mas assim, para ajudar os pais, como é que eles podem aproveitar e desenvolver isso?
Acho que até uma seguidora tua colocou aí. Primeiro é resgatar o brincar. Gente, através do brincar a gente consegue tanta coisa, praticamente tudo através do brincar. A criança está perdendo, ela está lidando com as emoções, você vai vendo nitidamente no rosto dela. E aí, como trabalhar isso, né? Então, o jogo ele vai trazer, denunciar muito dessas emoções. O jogo vai desenvolver a criatividade. Eu não deixo de falar nessa palavra. Criatividade, sabe? É fundamental a gente desenvolver a criatividade das nossas crianças. Desenvolva essa criatividade, isso é fundamental. Bom, vamos lá. Primeiro, como você também já disse, é a gente ser exemplo para os nossos filhos. Então, quando você estiver triste, não simplesmente fingir que está tudo bem. É simplesmente chegar para você, hoje eu estou triste, o que que houve? Não, porque a mamãe, né, aconteceu isso, mas vamos lá, a gente vai lidar com isso. Então, é reconhecer em você e não fingir que não está acontecendo nada. Importante, quando a criança está chorando de tristeza porque tirou uma nota baixa ou porque brigou com um amiguinho, cuidado para não chegar e falar o que a Dani disse. Olha, isso não é motivo para você ficar triste, não. Vamos embora, levanta a cabeça, engole o Tanta coisa choro, triste no mundo, você tá engole o chorando por essa choro, bobeira, tadinho da criança. engole o É uma choro. falta de empatia nossa, né? Gigante. Então, assim, lidar com isso no dia a dia mesmo e reconhecendo e olhar mais para o seu filho. Eu acho que se a gente olhasse mais para os nossos filhos, a gente já iria identificar muita coisa. Às vezes o nosso olhar, porque a gente tem um olhar que eu chamo, enfim, que cientistas chamam aí de olhar seletivo. Então a gente vai focar naquilo que a gente quer ver. Se você só quiser ver as bagunças que o seu filho está fazendo, é isso que você vai ver. Mas se você quiser realmente olhar para o rostinho dele, eu sei identificar quando um funcionário meu não está legal, quando uma amiga minha não está legal. Só de olhar a gente capta as emoções. Então, Não, acho que e é uma coisa importante você muito olhar para o seu importante, assim, filho. uma coisa que eu acho que é muito importante, porque estamos numa fase muito forte de tecnologia, então a tendência hoje é gigante dos pais jogarem as crianças em joguinhos para poder ter o seu tempo. Às vezes você quer ter o seu tempo de conversar com um amigo, você bota a criança no joguinho. Então, assim, pior do que você também ter registros negativos de emoção, né? Nessa falta de pertencimento, a criança sentir essa solidão, tudo, são esses momentos que ela fica ausente, são os ausentes de memória. São esses lapsos do vazio. Isso é muito grave futuramente para a criança, porque é lá na frente que ela desenvolve coisas muito mais sérias, como a psicopatia, são os grandes criminosos do futuro, são as crianças que tiveram aquela ausência de sentimento, o vazio, aquele momento que ela ficou ociosa, fazendo nada, jogando videogame ali por horas, porque ela não está construindo nada positivo, não está construindo memórias boas e nem ruins. Ela está criando espaços vazios na memória e isso afeta lá na frente de uma forma muito forte. Então, muito cuidado com essa coisa da tecnologia. Uma dica que eu dou, que tem funcionado aqui em casa, né? Principalmente o Kawai está com essa idade 8, vai fazer 9 anos sábado, que é o acesso ao joguinho, a idade do joguinho, né? Todo domingo agora, né? Já que eu tenho que trabalhar muito ao longo da semana, a gente estipulou que domingo é o dia dele fazer a lista do que a gente vai fazer no dia. Então, ele criou a programação. Então, a gente acorda, toma café junto, faz várias... Ele bota as brincadeiras, tiro ao alvo, depois é jogo de tabuleiro, brincar com boneco, ir lá fora. O contato com a natureza é muito importante. Dele ir lá, mexer um pouquinho na terra, mesmo que você não tenha um espaço na sua casa, se você tem um vasinho, mas deixar a criança tocar na terra, ver observação do céu. Tem muitas coisas que são simples, que você não gasta dinheiro, que você pode fazer dentro de casa. Às vezes, o simples ato de você sentar junto para desenhar, colorir com um lápis de cera, para a criança, às vezes, é mais importante do que você levar ela numa casa de games. Então, são momentos que você vai construir ali uma relação de parceria, né? Com a criança, dormir junto, ler um livro junto. Às vezes, eu leio uma página, ele lê outra. Só o fato dela sentir que você está fazendo junto, às vezes, assistir um desenho junto, já são memórias, né? Formações de crenças positivas de pertencimento, de amor. O maior estímulo que você pode dar sem gastar nem um centavo, gente, dentro de casa. Tá ali de corpo e alma, né? Presente, 100% presente. Não tá ali falando no celular e não tá ali vendo os dois
televisão e não tem a interação. Então, assim, eu acho que se tiver a interação, tiver esse olho no olho, e isso é o que é mais importante, essa conexão em amor. E aí, uma dica que eu dou é o tal do jogo da mímica. Então, a mímica, por incrível que pareça, se colocar no lugar do outro, trabalha a empatia e vai trabalhar as emoções. Então, fazer mímica das emoções ajuda a criança pequena, principalmente, a nomear as emoções. Agora a gente vai estar feliz. Aí todo mundo faz a comunicação de felicidade. Até no curso que eu dou, eu tenho uma das vivências, é exatamente essa. Tipo, o seu mestre mandou, mas a gente dá alguns comandos com a intenção de trazer as emoções para a criança poder identificar. Então é isso. Obrigada aí. Rê, uma atividade super simples, tem 3 minutos aqui de live, mas uma atividade que eu lembrei que a Rê dá muito também nesses atendimentos dela de família, que a gente parece uma besteira, mas que são momentos, às vezes, de mais fortes emoções, que eu tenho certeza que ela vê ali dentro da sala dela de atendimento, que é o VO, que é um momento de silêncio, você não precisa falar nada, fazer nada, você sentar no chão, de perninha cruzada, frente a frente com seu filho, e só olhar nos olhos em silêncio. Ficar ali, né, 1, 2 minutos, 3 minutos, olhando para o seu filho e seu filho te olhando. São momentos que geram, assim, emoções que vocês não podem imaginar. Quem nunca sentou, que acha que passa despercebido, é um silêncio que fala muito. Então, se você tiver a oportunidade de sentar em silêncio, não importa a idade do seu filho, e olhar nos olhos dele, você não vai esquecer esse momento nunca mais na sua vida. Isso tinha que se tornar um hábito, né? É verdade. E mindfulness também, fazer massagem, brincar um, fazer massagem no outro. Tudo que gera conexão, né? Ô, Rê, muito obrigada. Assim, com certeza a gente vai ter a Rê aqui em outros momentos, porque falar de inteligência emocional, falar de família, de construção de personalidade dos nossos filhos e da gente, né? Ajustar a nossa personalidade junto, né? Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto ser humano, porque a gente conserta todos os setores da nossa vida depois que a gente desenvolve na gente a inteligência emocional. É um assunto muito vasto, né? Hoje tem muitas pesquisas sobre o assunto e muita coisa para se fazer. Então, muito obrigada, Rê. A gente ainda tem Obrigada, muito que... quero deixar meu Instagram aqui, se alguém precisar, né, Por quiser, tiver favor, alguma as pergunta, estou famílias. à disposição, eu respondo, assim como a Dani, eu respondo todos vocês aí que quiserem, então podem me acessar aí, Renata Nunes André, tá bom? Eu te Beijo, espero ver Dani, aqui mais obrigada, vezes, hein? tá, Rê? Muito Para mim é obrigada. um Obrigada a prazer, todos amo você. vocês. Eu também te amo muito, Rê. Muito obrigada. Minha professora, gente. Eu fiz o curso de coaching integral sistêmico com a Rê. Assim, momentos de imersão lá dentro, como eu aprendi, como existem ferramentas para a gente evoluir. Então, vamos aproveitar tudo isso para a gente se tornar seres humanos melhores e tornar os nossos filhos seres humanos melhores para o mundo. Então, E boa eu vou noite para agora, todos. e eu vou começar um novo grupo agora especial para mães e pais. Então, quem quiser saber mais sobre isso, me manda lá no direct. Diz que estava na live da Dani Suzuki, você vai ter uma condição especial. Tchau, Beijo, boa beijo, beijo, noite. pessoal. Obrigada, tchau. Tchau.